Olá, esse é o programa Contraplano. Hoje estamos debatendo literatura com a escritora Salete Granato. Salete, você também é presidente da Academia Jacariense de Letras, que congrega aí os nossos letrados, os nossos escritores da cidade. Como é essa experiência? Quando começou a academia aqui em Jacareí? A academia começou em 2004, né? O ano que vem nós completaremos 10 anos de Academia Jacariense de Letras, né? Eu fui para a academia em 2009 e desde então eu me envolvi bastante com os trabalhos, fui vice-presidente por 2 anos, né? E agora presidente da academia. Vocês se reúnem, tem uma data, uma periodicidade? Quais são hoje os grandes temas que a academia está debatendo aqui em Jacareí? Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, né? E a última quinta-feira do mês, ela é aberta ao público, onde nós realizamos a Noite do Autor. Convidamos um autor da cidade, ou mesmo um acadêmico, e para bater um papo com os acadêmicos da cidade. Vocês fazem também um evento, né? Que é a Feira dos Escritores, se eu não me engano, um evento anual, que é... Sim. Um varal de poemas na entrada da Câmara Municipal de Jacareí chamou a atenção dos visitantes. Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos. Das noites que vivi acalantado pela graça indizível dos teus passos, eternamente fugindo. Ternura, de Vinícius de Moraes. O varal foi uma das atividades da terceira Feira de Escritores, evento realizado pela Academia Jacariense de Letras. Essa feira é para mostrar os livros dos escritores de Jacareí. É uma feira específica para os escritores de Jacareí e oferecer para eles também palestras relacionadas ao tema de literatura, ao mercado de livros, dando todo o apoio para os escritores que estão iniciando, para aqueles que já estão no caminho. Os escritores de Jacareí têm produzido uma grande diversidade de títulos. São livros que vão desde a ficção até a literatura infantil. O importante aqui é fomentar o amor pela literatura e pensar nas próximas gerações de escritores de Jacareí. A academia ela tem um trabalho bem em cima da literatura mesmo. Ela vai às escolas, não é? O único critério para a academia realizar um sarau numa escola é que os alunos produzam na sala de aula algum poema e façam um varal. Aí a academia vai e faz um sarau ali, e nesse sarau nós chamamos de um sarau didático, sarau na escola, onde nós explicamos o que é um conto, o que é um poema, o que é uma crônica. Durante a feira foi possível encontrar livros de autores de primeira viagem, como o médico Celso Abraão. Sementes da Razão surgiu de uma viagem que eu fiz à França e me deparei com as grandes catedrais góticas. Aquilo me tocou profundamente o coração e eu comecei a estudar a história da construção dessas catedrais. O livro é uma homenagem aos construtores, né, cujos nomes ficaram perdidos no tempo, e homens que arduamente, durante séculos, construíram a morada digna de Deus na Terra. Livros sobre assuntos atuais como qualidade de vida e desenvolvimento pessoal também estiveram à venda na feira. Um exemplo é o livro do senhor Roberto Coimbra. É um livro que surgiu através da minha filha, que é coautora do livro, onde ela, entrando em contato comigo, buscando o significado de qualidade de vida, nós fomos pesquisar e descobrimos que nos dias atuais essa palavra ainda é meio desconhecida, é usada apenas de maneira publicitária, para mostrar um empreendimento imobiliário, para mostrar uma viagem turística, mas qualidade de vida é um conceito muito mais profundo. A escritora Joana Aranha também foi destaque no evento, com o lançamento Passarino, o passarinho que não devia nada a ninguém. Na verdade, esse livro infantil foi através de um show com o Colcha de Retalhos, grupo daqui da cidade, que eles me pediam um texto para colocar nos intervalos das músicas. Aí eu fiz o texto e o texto fez tanto sucesso que foi transformado em livro. Apesar de apresentarem estilos literários e temáticas diferentes, os escritores de Jacareí concordam numa coisa: nada se compara ao prazer de ler um bom livro. Eu acho que a criança que lê, ela se torna um adulto muito mais feliz. Nada se compara ao prazer de você pegar um livro, cheirá-lo, abri-lo, né? É um prazer que não dá para descrever, a não ser quem pega e vai ver.
Academia realiza vários eventos. Ela realiza o sarau nas escolas, né? O sarau na cidade, né? Os saraus temáticos, a Feira dos Escritores. Nós estamos com 3 concursos que serão premiados agora, os concorrentes serão premiados até o final do ano. O Festival de Sonetos em nível internacional, o Troféu Jacaré, que é para os cidadãos jacarienses, o Troféu Jacarezinho, que foi feito para as crianças do ensino fundamental. Então, são vários os trabalhos da Academia. Nós entregamos o Troféu Nogueira da Gama anualmente, que é para uma personalidade que colocou Jacareí em destaque na cultura. E são várias atividades. Vocês, quer dizer, além de propiciar esse encontro entre os autores da cidade, tem uma certa responsabilidade na difusão, né, dos autores locais e da literatura como um todo. Sim, é nossa missão. Nós temos que produzir, divulgar e incentivar a literatura. Então, não só nós nos reunimos para conversar sobre literatura, como também nós nos reunimos para saber o que está acontecendo na literatura da cidade. No Vale do Paraíba, no país, no Brasil, no mundo, nós temos que estar inteirados de tudo que está acontecendo na literatura. Vocês têm um diálogo também com escritores de outros locais do país, né? Recentemente a gente recebeu aqui a ex-ministra de... uma magistrada de Cabo Verde, Vera Duarte, né? Que nós trouxemos através da acadêmica Esther Rosado, que tem contatos com as professoras pesquisadoras da USP, Érica Antunes e são pesquisadoras da USP que têm contato com Cabo Verde, né, com o país Cabo Verde, o continente africano, e a Vera Duarte veio para cá. Nesta terça-feira, a Academia Jacariense de Letras, junto à Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, realizou uma palestra com a doutora e magistrada de Cabo Verde, Vera Duarte. Ela é uma personalidade muito importante de Cabo Verde, foi a primeira magistrada de Cabo Verde, a primeira mulher, né? E ela vem lançar o livro dela aqui, em Jacareí. Ela veio para o Brasil, para ela fazer um lançamento em Brasília, na Bienal do Rio de Janeiro e em São Paulo, e veio para Jacareí. Estamos fazendo um intercâmbio, quer dizer, sobretudo por intermédio da presidente da academia, a Salete, e também da Esther Rosado, que fizeram os contatos comigo, com a Vera, para que viéssemos apresentá-la, não é? Que ela fosse recebida pela academia, que falasse um pouco da literatura de Cabo Verde, que é um país irmão, é um país africano, mas que considera o Brasil seu irmão atlântico. É uma honra imensa ter uma profissional do gabarito da Vera, aqui em Jacareí, é uma escritora de renome de Cabo Verde. Além da palestra, a desembargadora também fez o lançamento de sua mais recente obra. Portanto, eu tenho estado estes dias aqui no Brasil, neste processo de lançamento do meu livro, que foi editado aqui pela Nandiala. Já tive a oportunidade de lançar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que foi um privilégio muito grande para mim. Já andei em outros estados, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, e agora estou aqui em São Paulo, depois vou a Ribeirão Preto. Em seu livro A Palavra e os Dias, a escritora Vera Duarte conta em forma de crônicas vivências de seu dia a dia. Há crónicas literárias puramente, há crónicas intimistas, há crónicas sociais, crónicas políticas e, portanto, são crónicas que foram acontecendo um pouco na minha vida ao longo desses últimos tempos. E depois, por sugestão de uma professora brasileira da Universidade do Sergipe, ela sugeriu-me que fizéssemos esse livro de crónicas, as minhas crónicas, organizadas e prefaciadas por ela. Então é um juntamão entre uma cabo-verdiana e uma brasileira na produção de um livro que foi editado aqui no Brasil. Uma relação intercontinental, onde a literatura do Brasil e Cabo Verde só tem a ganhar. Isso é muito importante, a gente troca as experiências, não é? Porque o poeta ele é um observador, então quando ele narra um poema, quando ele comete um poema, quando ele faz uma prosa, ele narra o seu país, ele coloca as suas experiências. E é isso que nós estamos trocando, experiências entre os países. É uma forma de nós irmos além da cultura brasileira,
né, avançarmos em outros países e também uma forma de nós levarmos a nossa cultura para outro país. Então esse intercâmbio é muito importante, principalmente para a Academia Jacariense de Letras. A academia está crescendo também em nível internacional e o que é o mais importante, dentro da cultura. A minha preocupação é essa, que nós estejamos sempre dentro da cultura e da literatura. As experiências, né, o direito comparado, como a gente fala, né, que a comparação entre países é muito importante, porque traz as novidades, e a gente tanto pode incluir coisas que a gente não tem aqui, né? Então, por isso a importância da gente estar aprendendo e escutando as novidades. Para a doutora, a integração cultural dos dois países é fundamental e contribui para o enriquecimento literário dos povos. Uma troca cultural muito grande, muito frutífera e que acho que se deve a essa nossa origem comum, não é? Nós temos uma ancestralidade comum que, de onde, se nós a cultivarmos, eu acho que beneficia a todos nós, seja brasileiros, seja cabo-verdianos. A primeira mulher magistrada de Cabo Verde, né, premiada internacionalmente. E ela participou aqui literatura. de um evento da academia. Ela veio bater papo, conversar e trazer um pouco da experiência dela lá de Cabo Verde, das mulheres escritoras, né, e das mulheres magistradas também. E os teus textos também viajam, né, Salete? A gente tem alguns textos seus que foram publicados aí em coletâneas, inclusive fora do país. Você tem alguns desses para falar para a gente um pouquinho? Sim, esses três aqui, né? Esses três. Aqui é uma antologia que eu participei, Brasil-Angola, né? Tive uma crônica selecionada para compor esse livro. Esse livro é uma crônica relacionada aos preconceitos raciais, né? E é uma crônica que eu fiz quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, né, no primeiro mandato. Então, compõe esse livro que está em Angola. Depois, este daqui, onde foi premiada, foi o Prêmio Luz Brasileiro Melhores Poetas, 2013, com o poema Folhas Caídas, né? Esse está em Portugal. E aqui, Palavras Sem Fronteiras, foram 2 poemas também selecionados, e Folhas Caídas e o Dentro do Tango. Foi lançado na Argentina, foi traduzido para o espanhol esses dois poemas, e também divulgado na Argentina, no Chile e na Suíça. Salete, os países cujo idioma também é o português, como Angola ou outros países africanos, quando você manda um texto para lá, você faz alguma adaptação em relação ao português de Portugal, ou o teu texto vai com o nosso português aqui brasileiro, ou vocês tentam se adaptar às normas para que ele seja mais universal? Não, quando o texto no mesmo idioma, ele vai em língua portuguesa, na nossa língua mesmo, sem sofrer alteração nenhuma. Quando ele é traduzido, sim, aí sofre algumas alterações, mas não de conteúdo, não. Mas as palavras, né, as palavras que eles não entenderiam, e aí sim. E aí cabe ao autor ou o tradutor faz o tradutor que aí faz. Tem um diálogo, ele sugere alguma coisa? Porque uma palavra, às vezes, ela não tem um sentido, né, em outra língua. Se for necessário, sim. No caso dos poemas Folhas Caídas e Dentro do Tango, não houve essa necessidade de fazer nenhuma adaptação. Foi só traduzido mesmo. Salete, o pessoal que tem vontade de escrever, hoje a gente tem muita gente aí que escreve em blog, ou que tem um interesse, um gosto pela escrita, mas não sabe nem por onde começar para transformar isso num ofício, né, para ser um escritor. Como é que vocês, ou pela academia, ou você com a tua experiência, que conseguiu transformar isso numa realidade, o que você pode sugerir para essas pessoas? O primeiro passo é que ele transforme, se for um livro de poemas, que ele transforme tudo, junte todos os poemas e faça um livro, apostilado. Não tem necessidade de ir a uma editora e publicar o livro, não. Que ele reúna todos os seus poemas numa encadernação e faça o registro desse livro na Biblioteca Nacional. Esse é o primeiro passo. Seja um livro de ficção, um livro de poemas, um livro de contos, o primeiro passo é o registro na Biblioteca Nacional.
A partir do momento que ele tem esse registro, ele consegue trabalhar com a obra... Ele pode fazer isso pelo site da Biblioteca pelo Nacional? Site, isso. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu costumo orientar todos os escritores, né? O escritor ele chega até mim e fala, olha, eu quero escrever, eu quero publicar, certo? Então, qual é o primeiro passo? O registro, né? Então, por quê? Porque se ele for registrar um poema, ele vai pagar o mesmo valor que se ele registrasse um livro. Então, é preferível que ele complete a obra dele e faça o registro na Biblioteca Nacional. Aí sim, ele pode pegar esse arquivo digital, né, e começar a procurar as editoras. Então, o primeiro passo é o registro, o segundo passo é procurar uma boa editora. Fazer a avaliação do livro, quantas páginas, quanto vai ficar esse livro, o que a editora oferece, onde ele vai lançar esse livro, qual o público para qual público ele está escrevendo, não é? Inclusive poemas, nós temos poemas para as crianças também. Então tem que ver, é público infantil, adulto, é um público voltado a romance, ficção, então tem que ver qual área qual público que ele quer atingir. Participação em prêmios também ajuda? Você enviar, tem vários prêmios aí pelo país ou internacionais, isso ajuda também o escritor? Ajuda. Eu costumo dizer assim que eu nunca participei, eu nunca me inscrevi em prêmio nenhum. Todos os prêmios que eu recebi, eu fui indicada, mas eu nunca me inscrevi. Os prêmios abrem portas, sim. Então tem muitos prêmios por aí que o escritor pode se inscrever e ir atrás desses prêmios, né? E são vários hoje, vários países, você tem que ter o seu livro publicado, você tem que ter já um histórico em literatura, né? Tem que estar escrevendo. E produzir obras com qualidades literárias, né? Hoje em dia nós não temos mais, assim, não se dá tanto valor às exigências de métrica, de tudo, mas o escritor ele pode escrever livremente, versos livres, tudo, mas essas regras são necessárias. Quando você participa de um concurso, essas regras são necessárias. Isso é levado em consideração. Sim. Principalmente se for um concurso soneto, né? Soneto tem suas regras, né? E são avaliados sempre por uma comissão. Desses prêmios que a academia promove em Jacareí, existe um agora que está com inscrição aberta? Existe alguma previsão? Quem está assistindo o programa tem ali os seus inscritos e quer participar? As inscrições dos 3 concursos se encerraram no final de agosto, no último dia de agosto, né? Então agora nós estamos na parte de reunião com as comissões para julgar todos os textos e será para ser feita a premiação no final de novembro, provavelmente início de novembro. Aí nós vamos aqui da TV, vamos divulgar então os vencedores. São várias categorias, né? Que você falou, são prêmios diferentes? São prêmios diferentes. O Troféu Jacarezinho é prosa e verso, é um envolvimento da escola com a academia. Então, a escola que selecionou os trabalhos e mandou para a academia. Nos sonetos, o autor, o candidato se inscreve livremente. No Troféu Jacaré, também. O Troféu Jacaré são 3 categorias: poemas, contos e crônicas, né? Mas destinados só aos jacarienses, né? Salete, muitas pessoas falam que o brasileiro não lê, ou principalmente que os jovens não têm mais tanto interesse na leitura. Você concorda com isso? Parcialmente, né? Eu vejo que o mercado de livros aumentou bastante e o interesse pela leitura também, né? Quando uma criança descobre o prazer de folhear um livro e que ali ela vai poder fantasiar, ela vai poder sonhar. E quando ela pega esse gosto pela leitura, aí não tem quem segure. Mas isso é na infância. Isso precisa ser estimulado pelos pais. Muitos jovens descobrem a leitura na adolescência, quando entra na adolescência, ou mesmo na própria juventude. Tem gente que descobre na maturidade. Mas seria muito importante se os professores, os pais, principalmente os pais, já despertassem esse gosto na criança. Porque o que é um livro? Você entra no livro, vira a sua personagem e ali você vai vivenciar aquela história. Então, você sai da tua vida e vai viver uma outra, né? E aí, quando você termina aquele livro, você sente saudade dele.
Se o livro for bom, você sente saudade. E aí, até que apareça outra. Aí você vai viver outra história, outra história, outra história. Quando você vê, você viajou, conheceu, adquiriu experiências, aprendeu tudo por conta de um livro. E isso não é dado na internet, nos videogames, não. É um sonhar diferente, um adquirir conhecimento. Mas precisa ser um bom livro também, porque tem muita coisa que eu não aconselho que leia. Porque muita gente fala que as pessoas não leem, mas a gente vê que existem muitos livros aí que são fenômenos, né, de venda, que não necessariamente são livros que talvez os críticos ou os especialistas diriam que são livros, né, indicados, ou muitas vezes o livro está muito ligado à questão do cinema ou dos mecanismos da indústria cultural. Você acha que ainda o resgate assim, dos autores consagrados, ainda existe espaço, por exemplo, se a gente pensar hoje um jovem, né, que está um Machado de Assis disputando com Harry Potter, assim, você acha que é uma luta desigual? Vai da situação, do interesse. O Harry Potter, por exemplo, Não falando mal do Harry Potter, mas assim, só comparando... ele vai puxar... Não falando mal, mas já falando... Ele vai puxar o jovem pela linguagem da fantasia, daquele desconhecido de que, né, a mágica resolve tudo. E o Machado de Assis, ele vai levar para um lado clássico. Então, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Essa criança que está lendo Harry Potter hoje vai conhecer Machado de Assis, desde que alguém apresente Machado de Assis para ela. E no tempo certo. Porque, eu concordo, é muito difícil para uma criança ler o Machado de Assis. É difícil. Né? Mas ela tem que conhecer, é preciso conhecer. O nosso país precisa mostrar os grandes autores para os seus jovens. Ainda que seja uma dosagem pequena, mas ele precisa apresentar. Trechos do livro, não é? Ensinar o que o autor quis dizer, com poucas coisas. Não adianta jogar um livro de Machado de Assis para uma criança, você tem que ler. Não é assim que é, não é assim que funciona. Tem um processo de conquista. É um processo de conquista. E não existe literatura ruim, né? Você pode também começar lendo um livro que está muito badalado comercialmente e isso te levar a outras leituras, né? Esse universo da leitura que é muito abrangente. Quanto mais você vai lendo, mais você vai ficando exigente também. Você vai refinando, você vai refinando. Chega uma hora que você quer, por si só, conhecer os grandes autores, os clássicos da literatura brasileira, inglesa, né, americana. Você quer conhecer outros autores. Você falou nos grandes. Salete, quais são assim as tuas influências e os teus autores preferidos? Olha, eu sou muito fã de Machado de Assis, sou fã de Castro Alves, dos mais atuais, do Mário Quintana, que ele é polêmico, mas eu gosto de Saramago, né? Dos poetas Pablo Neruda. Tenho as minhas preferências, assim. Não digo que eu sou muito eclética, né? Eu gosto de conhecer tudo, não é? Assim, a respeito dos livros da atualidade, né? Não li ainda os 50 Tons de Cinza, mas vou ler. Né? Eu vi uma crítica esses tempos atrás na TV falando que não deveriam ler os 50 Tons, mas sim o Marquês de Sade. Mas eu acho que você tem que conhecer de tudo, você tem que saber o que está acontecendo, né? No meio literário atual e no que já passou. E outra coisa, para o escritor escrever bem, né, e eu tento me aperfeiçoar todos os dias, eu quero ver um dia, falar, nossa, eu escrevi aquele livro, mas olha como eu estou escrevendo hoje. A ideia é aperfeiçoar. O escritor só vai escrever bem se ele for um bom leitor. Se ele não ler, não tem como escrever uma coisa boa. Infelizmente é isso. O que você está lendo agora? Eu estou lendo um monte de livros. Você lê vários livros ao mesmo tempo? Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo 1828, de Laurentino Gomes, A Montanha, de Khaled Hosseini, o Jô Soares, As Esganadas, e tem mais 2 na fita lá esperando, que eu não li ainda, A Menina que Roubava Livros, e acabei de ganhar agora o novo do Laurentino Gomes. E
Então, tem alguns, mas os que eu estou lendo são esses livros. A Montanha, né, que eu falei do cara de Vaciene, então. Eu leio vários Vai livros. lendo ao mesmo tempo. Todos juntinhos ali, pego um, aí daqui a pouco pego outro. Mistura um personagem na história do outro, não, separa. Tranquilo. Bom, esse é o programa Contraplano. Nós conversamos com Salete Granato sobre literatura. Estamos chegando ao fim. Agradeço a você, Salete, pela sua participação. Deixamos aqui o espaço para que você faça as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite para participar do programa, né? Também aos colegas da Câmara Municipal, aos amigos da Academia Jacariense de Letras, e peço a todos que incentivem a leitura, né? Incentivando a criança, nós vamos ter um leitor do futuro e nós vamos ter o principal, os escritores brasileiros. É isso aí, o programa Contraplano chega ao fim. Contraplano, o espaço da cultura na TV Câmara Jacareí. Lembrem-se, escrevam sua história com as suas próprias mãos.